No início da Revolução de 1964, não houve intervenção direta em Porto Nacional. Logo após a sua posse, entretanto, o Marechal Castelo Branco esteve em Porto Nacional e prometeu construir a sonhada ponte ligando a margem direita à margem esquerda do rio Tocantins. Esse sonho só se concretizou em 1979 e trouxe dinamismo à economia de Porto Nacional. A região vinha se transformando desde que a Belém-Brasília rasgara o sertão nos anos 1950 e 1960. Novas cidades surgiram às margens, não do rio, mas da rodovia. Sempre acreditei que o progresso vinha da construção de estradas. O corredor da miséria estava começando a ficar para trás. Esse trecho é do capítulo 5, O Corvo e a Raposa, desse livro Porto Universal e os Caminhos do Tocantins, Memórias de Dejaime Aires da Silva, um portuense nato, ex-vereador da cidade e que registrou suas memórias nesta fantástica obra que você deveria conhecer. Essa terra é nossa pátria. Limpe tudo, o mofo do passado, as teias de aranha de um tempo de abandono, e prepare a rede do aconchego para quando o amor for outono. Lave tudo, o sujo remendado, o encardido da história, para um tempo de espera, e costure o agasalho para quando o amor surgir, e que não encontre a alegria do encontro com nenhuma nuvem de tempo ruim, pois o amor é uma guitarra e em algazarra o coração quer sorrir, e que não espante a alegria do encontro com nenhuma nuvem de tempo ruim, pois o amor é uma guitarra e em algazarra o coração quer sorrir. Limpe tudo, lave tudo, amor quer lugar. Vida longa ao nosso fantástico Genésio Tocantins, como essa canção registra aí. Em 2025, o programa Vida e Harmonia, do jornalista Vieira de Mello, lá na Rádio Unitins, completa 22 anos. É um tempo fantástico, um programa de qualidade, um público específico, e que é levado ao ar aos domingos. Um programa muito de qualidade.
nada mais esperado do jornalista Vieira de Mello, que é um profissional com mais de 40 anos de carreira, um dos pioneiros aqui do estado do Tocantins, foi secretário de comunicação quase uma dezena de vezes e que está aqui conosco neste domingo para contar um pouco do programa e de sua história, uma história que eu conheço, parte dessa história dele desde Goiânia, quando foi também vereador na capital do estado de Goiás. Bom dia, Vieira. Tudo bem, Vieira? Bom dia, muito obrigado pela sua oportunidade. Realmente, o jornalismo faz parte da minha vida e eu comecei muito cedo, né, como revisor de jornal, depois fui redator de rádio e no meio do caminho me elegi vereador em Goiânia e já interrompi a carreira. Voltando para o Tocantins, uma coisa inusitada, o Siqueira, que tinha a sua atuação como da direita e eu era da esquerda do MDB, ele se elegeu governador e falou: Vieira, vem para cá para trabalhar comigo. Mas como? Porque o Siqueira também tinha um viés de esquerda, né? Siqueira... Ele dizia que teve contato com o Prestes. Não, né? ele é amigo pessoal da família Prestes, tanto é que ele homenageou a coluna Prestes aqui, né, na Praça dos Girassóis. E aí, eu sempre gostei muito da comunicação, e na comunicação, o rádio. Sempre gostou de rádio, então? Muito, muito, muito. E a minha experiência com rádio tem sido muito boa até agora, né? Porque eu tenho um programa aí, como você falou, há 22 anos, que tem um perfil leve, que eu trago músicas de várias origens, sejam instrumental, cantadas, gospel, ou MPB, repente, batucada, todas elas eu trago preocupado com o conteúdo. Então a música fala de amizade, fala de amor, fala da caridade, às vezes só a poesia da música. Domingo às 19 horas. Domingo às 19 horas e na segunda-feira às 22 horas. Eu estou lá na Unitins, que era antigamente Rádio Palmas, depois 96 FM, depois agora é Unitins FM, porque inclusive a concessão do uso da rádio educativa é da Unitins, então ela voltou para a casa de origem. Esse programa seu, ele é bem intimista, né? Bem assim, tranquilo, né? Assim, na verdade, ele parece ser um programa o oposto da sua vida cotidiana. Você é publicitário, jornalista, foi secretário de comunicação, que é pepino em cima de pepino. Desde menino, eu falo para os meus amigos, eu comecei, a primeira eleição que eu participei, eu tinha 9 anos de idade, que foi no Grêmio Estudantil da escola primária. Então, eu sou de uma geração, você é mais novo do que eu sou de uma geração de militantes. A gente militava na política na escola, depois ia para a universidade, para o trabalho. Eu até falo, por que o povo brasileiro hoje não acompanha? O povo está despolitizado. Antigamente não tinha a facilidade da rede social, não tinha a telinha, a gente ia para a rua mesmo. Então, eu aprendi a viver nessa loucura. Vereador, militante, fui processado pela ditadura, perseguido, amigos foram mortos, exilados. Então, eu trago essa história porque a minha geração foi uma geração mais envolvida, mais comprometida com a tentativa de melhorar o país, né? A gente errou muito, acertou muito. Eu me lembro de você como vereador lá em Goiânia e você tocou no assunto interessante, ideal, né? Ou seja, você vê diferença entre essa militância política que existia naquela época, na época da ditadura, você vê diferença entre o ideário político daquela época e hoje, por exemplo, não só no Tocantins, no Brasil? Muito, mudou demais. Hoje nós temos líder onça, né? O sujeito vai fazer uma campanha, ele calcula quanto que ele vai gastar para cooptar lideranças. Antigamente nós éramos ligados ao MDB, depois ao PMDB, depois eu me filiei finalmente no PDT, porque foram mudando e tal, mas nós íamos para um bairro, lá tinha o nosso representante. Íamos fazer uma campanha, que a base pedia para a gente: olha, nos ajuda na gasolina, vai ter uma turma que vai pregar o cartaz da sua campanha aí, paga o lanche. A gente dava aquele suporte, aquele apoio. Meu gabinete, eu fui vereador durante 12 anos, consegui me manter durante 12 anos na Câmara de Vereadores de Goiânia. Meu gabinete não era um gabinete de família, era um gabinete indicado pela base. Eu trabalhei com o movimento popular, em Goiânia nós fundamos associações de moradores várias, e a Associação Municipal Geral. Em Araguaína eu consegui, com o apoio lá do governo do estado, nós conseguimos fundar 50 associações de moradores, porque eu acredito que a política ela tem que ser no coletivo.
Não adianta eu chegar a atender uma demanda de um cidadão que mora na rua tal. O que eu fazia? Olha, você mora em que rua? Rua tal. Tem vizinho lá? Tem. Vamos fazer uma reunião. Na discussão com o vizinho, com o cidadão, a gente acabava criando um embrião de uma associação, de um grupo. Aí você tinha uma relação mais desenvolvida. Porque eu acho que a política verdadeira é essa, você, como político, representar o povo e dar atenção para aqueles que estão organizados, que estão cobrando, sindicatos, associações, entidades, instituições em geral, porque a política, nesse sentido, ela tem muito mais progresso. Ô Vieira, você, como profissional, você foi secretário de Estado de Comunicação e também você foi um dos pioneiros do jornalismo e da televisão no estado do Tocantins, né? Você teve um programa em Araguaína no SBT, O Povo na TV, que inclusive o SBT continua com esse programa, O Povo na TV, agora em rede estadual. E também na capital, né, como estamos vendo essa foto aqui, também no SBT aqui na capital. Era difícil, não era, Vieira, assim, fazer televisão, fazer jornalismo naquela época, né? Era, nós quando terminou a campanha, da campanha do Moisés Abrão, que eu trabalhei para elegê-lo e ele perdeu para Moisés Avelino. Isso em 89, 90. Final de 89, né? Que o Siqueira governou. 89, 90. Siqueira governou aquele mandato tampão de 89 e 90? 90. No final de 90, aí terminou a eleição, o falecido... O Moisés Abrão era o candidato do Siqueira. E o falecido senador Benedito Ferreira, dono do SBT, montou a estrutura mais moderna de televisão que existia à época no estado, filiado ao SBT, resolveu colocar o programa O Povo na TV. E me chamou: Vieira, agora você está fora da política, vamos voltar para a comunicação. Mas o senador, não, você vai voltar. Chama as pessoas. Eu peguei o Big Boy, o Helder, são dois talentosos. O Helder Peixoto. O Helder Peixoto, talentosos jornalistas. O Rezende, que fazia reportagens. Montamos O Povo na TV. Fomos para São Paulo, fomos treinados lá, preparados, voltamos, fizemos O Povo na TV. Depois de 2 anos, quase 3 anos de sucesso, veio a campanha do Eduardo Siqueira, que em 92 o Siqueira falou: sai daí, vem para cá. Mas governador, estou na melhor fase. Não, vem para cá que é um projeto. Eu saí de lá, deixei o Helder, o Big Boy, o Rezende, a turma lá, e vim para cá trabalhar na campanha do Eduardo. Mas antes, acho que 1 ano antes, o Siqueira também criou esse canal de televisão, e afiliado também ao SBT, e me fez a proposta: vamos criar um programa aqui, O Povo na TV, porque o SBT tinha O Povo na TV em todos os estados, né? Uhum. E tinha um nacional e tinha os estaduais. Aí eu fundei aqui também O Povo na TV, junto com Lincoln, junto com Darlan, Marcelo Silva, Ricardo Abalém, a Ada Pereira, apresentadora. O meu time hoje são os jornalistas que estão aí, talentosos, de qualidade, o Luiz Pires. Então, é uma turma muito boa, pioneiros, que estão, graças a Deus, está todo mundo vivo aí, né? Trabalhando, tirando uns que foram, Nogueira e outros que já foram. E aí o programa era de sucesso absoluto. Era bem popular, né? Um programa popular. Nós fazíamos o acompanhamento da gestão municipal, o acompanhamento da gestão do Estado, trazíamos a crítica e também trazíamos a resposta no mesmo programa. O secretário ia lá responder uma crítica feita pelo morador de bairro. Então era um programa de resultado. Na época, por isso que a televisão era um meio bem popular, né, na época, porque a gente tinha a TV Girassol, né, que é a Comunicatins, né? Tinha a Comunicatins, a Girassol, que era ligada à Bandeirante, né? E a TV Anhanguera, né? TV Anhanguera e a nossa era ligado à TV, ao SBT. Depois o Siqueira voltou ao governo e vendeu, entregou para um empresário, acho que um empresário aqui agora me falha o nome, que é aqui de Goiás, que também gosta de comunicação. Você, pela história sua, você cobrou e foi cobrado, né? Por exemplo, você foi parlamentar, cobrador, né? Eu me lembro de você como vereador em Goiânia. E jornalista, cobrador também nas cobranças ali dos gestores públicos, né? E depois você passou também, em dado momento, por outro lado. Passou por outro lado. A ser cobrado, passou a ser secretário de comunicação de um governo. Eu sempre tenho muita paciência, eu tenho muita resiliência e eu não gosto de excluir A, B ou C, mas é difícil atender todo mundo, né?
Eu tenho uma coisa que marcou, por exemplo, quando eu era vereador em Goiânia, eu era líder do MDB, do PMDB, quando o União foi nomeado pelo Willis, virou prefeito. União Bernais, União Bernais, prefeito de Goiânia. Eu virei líder do prefeito. Aí passava a tarde inteira tomando vaia, que aumentou a taxa de iluminação pública, o povo ia para lá. Não tem esse negócio hoje que o vereador tomou uma decisão aqui. Mas o União foi um bom governo. Grande. O União que fez aquelas avenidas, aqueles jardins nas avenidas. Foi o Ailton Leles, que é pai do Marcelo Leles. Então, o União, um grande prefeito, mas ele teve que tomar algumas medidas, reajustar o IPTU, mexer na taxa de iluminação pública, e ele falou, vai lá, me defende o projeto. Eu me convenci, fui levar vaia. Então, quem está na oposição é assim, cobra, quem está na situação tem que responder. E como secretário, eu passei a vida inteira, durante as 6 vezes que eu fui à Secretaria de Comunicação, respondendo. Eu até tenho uma brincadeira, né, que eu falo que nós do governo tem que passar pano, né? Não é bem assim, não é bem assado, manda uma resposta técnica e tal, e fica naquela dificuldade de tentar dar uma resposta efetiva. Mas eu já, como você disse, eu já conheço os dois lados. Vieira, você foi secretário de comunicação de 3 governadores, não é? Eu fui secretário do Siqueira. Quando eu cheguei aqui, o Siqueira me nomeou diretor de comunicação da filial da Comunicatins de Araguaína, que é Aratins. Depois eu vim fiz televisão lá, televisão aqui. O Siqueira voltou em 95, em janeiro. Eu virei secretário dele e fui com ele nos 2 mandatos. Então, eu fiquei depois você foi secretário de Marcelo também. Aí fui no secretário de Marcelo no primeiro mandato. E como eu estava na cota do Siqueira, tinha aquela coisa do Siqueira e Marcelo, teve aquela crise, 2 meses depois eu saí. Aí o Marcelo se reelegeu, participei da campanha dele, voltei. Então eu estive 2 vezes. E você esteve também com o Mauro Carlesse? E o Mauro Carlesse 2 vezes também. 2 vezes com o Siqueira, 2 com o Marcelo, 2 com o Carlesse. Com o Carlesse eu substituí o João Neto, que preferiu optar pela área de publicidade, tocar a empresa dele. Fiquei lá um tempo, uns 6 meses, 8 meses, saí, foi substituído pelo Elcio, um excelente profissional. Depois o Elcio tirou férias, o Carlesse mandou me buscar. Não, vem cá, eu quero você de novo. Ah, você vai ficar aqui. Passou um tempo, eu voltei para Unitins, que eu já tinha o cargo lá de diretor de comunicação de rádio e TV. Você passou por três governadores, como eu estava falando, 3 governadores. Governo você passou por vários, né? Os 3 governadores, né? Eu sei que você deve ter presenciado coisas contáveis e coisas incontáveis, né? coisas complicadas, coisas divertidas, né? Coisas engraçadas. O Siqueira mesmo, ele exigia muito, né? O Siqueira, você chegava com o Siqueira, governador, tá tendo esse problema assim, cadê o projeto? Ah, não trouxe, então prepara o projeto e volta aqui. Meu tempo é muito precioso. E tudo que ele ia decidir é o seguinte, olha, eu falo sim, você fala não. Não vai dizer lá para quem você atendeu que você quer resolver, mas o governador não quer resolver. Porque você está traindo o seu chefe e você só está aqui... Ele só queria ficar com o bônus. Você só está aqui porque eu te coloquei lá, porque eu tenho o capital político. Você pode ser mais competente que eu na comunicação, mas eu que te coloquei lá. Então você tem que valorizar seu chefe. Então eu aprendi com o Siqueira a hierarquia. É uma coisa fantástica. Você não pode tomar nenhuma decisão sem conversar com o seu superior. Marcelo Miranda é o quê? Marcelo Miranda é um doce. O Siqueira te liga e fala assim, olha, onde é que você está? Tá, vem para cá. O Marcelo Miranda liga, você pode vir aqui? Você está podendo vir aqui? Aquela coisa, aquela gentileza, que ele é até hoje, quem conhece o Marcelo Miranda, aquela gentileza. O Siqueira, então, Marcelo, você tinha um final de semana tranquilo. O Siqueira é durão na queda, mas é muito amoroso. É o pai, aquele pai antigo, né? Severo. E o Marcelo é o pai, mas é mais irmão do que pai. E o Carlesse é tranquilo também. O Carlesse sempre foi muito tranquilo, né? Cabeça fria. O Carlesse, infelizmente, não teve problemas, não continuou no governo, mas eu acho que também ele tem um lado interessante, que ele tem uma visão também estratégica. As grandes obras, as ideias dele, acho que ele viu um pouco mais acima. Cada um me deu uma missão. E o que eu aprendi no resultado de tudo isso, que você está lá, você é servidor público. Você não pode reclamar de nada, tem que trabalhar 24 horas por dia e estar 7 dias por semana, porque você só tem 4 anos para entregar o que você prometeu na campanha. Vieira, hoje, diante de toda essa história, essa trajetória sua, tanto política como
como secretário, como jornalista e profissional. Nesse momento, você vê mais de forma contemplativa o Estado, ou você acha que é possível ainda, na sua atividade hoje, você alterar alguma coisa nessa questão toda? Eu tenho uma preocupação muito grande, até já troquei algumas ideias contigo. Eu acho assim, nós precisamos resgatar aquela ideia do grande Tocantins, dos projetos estratégicos. Eu até fiz um texto e compartilhei aí na comunicação. Por exemplo, nós estamos perdendo a ferrovia leste-oeste, que está indo lá para Goiás, a ferrovia norte-sul, que sai aqui de Palmas para Goiânia, não tem nenhuma função, está praticamente parada. O Pedral lá de São Lourenço é uma discussão que nos interessa, porque a navegabilidade do Rio Tocantins ajuda, principalmente aquela região lá próximo do Bico do Papagaio. Nós temos essas grandes rodovias, né, que a BR-010, a 235 e outras que são fundamental, a 242, que sai lá da Bahia, chega lá em Formoso, né? E que tem um trechinho de 7 quilômetros que ainda não está asfaltado. Então, assim, essas obras estratégicas, eu acho que a função dos políticos, dos líderes, não é só do governador, não, de todos os líderes, deputados federais, estaduais, as prefeituras, prefeitos, enfim, nós devíamos ter uma discussão mais coletiva sobre esses problemas e enfrentá-los, fazer pressão, fazer lobby em Brasília, para conseguir mais recursos e executar essas obras. Parece que está faltando alguma coisa, uma ação política, parece um movimento, porque a gente não vê grandes projetos nesse momento, né? Nessas atuais circunstâncias. Parece que a classe política está muito preocupada com o varejão, não é? Varejão e com a eleição, né? Você vê que nós temos pesquisa no Brasil já falando do sucessor do Lula. O Lula ainda tem mais quase 3 anos de mandato. Nós temos pesquisa aqui falando de campanha para governador, quer dizer, daqui falta 2 anos. Então, eles antecipam a campanha, polarizam a campanha, e aí os projetos e as obrigações dos políticos ficam de lado. Diz que tem assessor que tem o telefone até da amante do assessorado, né? Então, se ele não está em casa, se ele não está no barzinho, liga para a amante. Ele tem o assessor tem o telefone da amante. Você foi desses, não, né? Não. Eu sabia de muitas coisas, né? A gente sabe que política, o poder é muito poderoso, muito perigoso, né? Como se falava antigamente, é droga, sexo e rock and roll, né? Aquela brincadeira, né? Política atrai. O líder político é um carismático, né? O líder político, o vereador, o deputado, o prefeito, o governador, é como se fosse um artista. Ele tem aquele carisma, ele atrai a atenção de todo mundo. E aquelas pessoas que querem oportunidades ficam cercando o político, ou aquela pessoa que já está num nível mais desenvolvido, que quer fazer sugestões e projetos e tal. Então, acontece muita coisa. Tem até piada de um jornalista, amigo meu, não vou falar nem o nome dele, nem o nome do governador, né? Que um dia ele chega no gabinete e brinca com o governador. Governador, olha, o senhor estava namorando, eu que vim interromper aqui, né? E o governador vira, vem cá, fulano, senta aqui nessa cadeira, senta. Aí ele sentou. Agora você é o homem mais bonito do Tocantins. O poder te fez o homem mais bonito e poderoso. Senta aí, fica aí que você vai namorar à vontade. Aí eles eram muito amigos e começaram a rir. Aí é isso aí, o poder nos embeleza, nos empodera, a gente fica poderoso. Tem um lado seu que a gente não falou, o lado de publicitário, né? Você é um dos pioneiros também da publicidade no estado, né? Como é que esse negócio de vender sonhos, hein, Vieira? Principalmente na política, que você se especializou em política eleitoral, política de campanha. Essa é a coisa engraçada, né? A gente vende ilusão, né? A gente tem hoje vários instrumentos. Você faz pesquisa, tem 2 tipos de pesquisa. A quantitativa, que é em geral com o povo lá na rua, para saber a opinião e a avaliação de governo. E a qualitativa, que é aquela que vai mais no sentimento do povo, não digo mais na percepção mais profunda. E aí essas 2 pesquisas nos dão mais ou menos o quadro. E aí você vê um candidato que ele tem um potencial para este rumo e uma deficiência. Aí você divulga o potencial do candidato, o que ele tem de melhor.
e faz um jeito de não aparecer a deficiência que ele tem, né? Tenta subestimar isso. E aí ele ganha e ele faz ganha. justamente o contrário. Ao Como contrário. É que você fica? Aí eu digo o seguinte, tem até uma piada, né? Dizem que o juiz acha que é Deus, né? O médico tem certeza, né? Aí o publicitário fala, não foi eu que fiz, né? Eu que criei esse negócio de Deus, que também é uma peça publicitária. Fez a criatura, né? Pensando bem, tirando o aspecto da religião, Deus, como nós conhecemos, os cristãos que têm um Deus de outras religiões, é uma peça que foi vendida ao longo dos séculos. Agora, Vieira, já teve algum candidato que você se sentiu assim, incomodado, ou seja, por fazer um trabalho, por uma campanha para ele, sabendo que aquilo contrariava os seus princípios éticos e morais, ou seja, que você não acreditava naquilo que ele está propondo, não acreditava que ele faria aquilo? Você sabe que até a Adriana, minha esposa, me cobra o seguinte, você se apaixonou pelo candidato. Até tempo atrás você dizia que esse candidato não tinha o perfil, agora você está... Mas a gente entra na campanha com sangue nos olhos, cara. A gente entra na campanha, sabe a história do pistoleiro? Não é só financeiro, então? Não, a gente se apaixona pela campanha. Se você não se apaixona pela campanha, não tem como você fazer a campanha. Você fica longe, você não sente nada, você não participa. É lógico que eu ponho limite para mim. Eu vou até um limite. Eu já fiz várias campanhas de governador, prefeito, campanha de deputado, de vereador, enfim. Mas realmente tem aquele candidato que não combina com você, não combina. Que você está com aquele candidato porque há várias injunções ali, que você precisa de uma oportunidade profissional, que você tem que pagar seus boletos, você está ali trabalhando. Agora, fazer a campanha para aquele candidato que você gosta é outra coisa. Esse é o Sebastião Vieira de Mello, Tião. Sebastião Vieira de Mello, grande jornalista pioneiro aqui do estado do Tocantins. Muito obrigado por sua participação aqui no Coisa Nossa. Eu sei que você não pode dar nome aos bois, né? Mas é difícil, né? Porque se você desfruta da confiança daquela pessoa e você tem que respeitar isso. Se você não concorda, sai. Né? Sem essa de biografia não autorizada. Sai. Então eu agradeço pela oportunidade e convido vocês, domingo, 7 horas da noite, segunda às 10 da noite, na Unitins FM, Vida e Harmonia, para falar das coisas do espírito. Muito obrigado e espero outra oportunidade, a gente vai conversar mais sobre comunicação. É um programa bacana, eu já escutei esse programa dele, é um programa muito bacana e já divulguei, inclusive, nas minhas redes sociais, porque realmente é muito bom o programa dele. Bom, o Coisa Nossa de hoje fica por aqui. A gente volta no próximo domingo, nesse mesmo horário, aqui na TV Norte, SBT Tocantins. Até a próxima semana. Tenha uma ótima semana e fique com Deus.